Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora as pesquisas de hoje. Cientista da Universidade Federal de Sergipe é inspirada por literatura de cordel e desenvolve uma HQ a partir do protagonismo feminino no cangaço. Pesquisa da Universidade Federal do Ceará permite o monitoramento de pontes e viadutos sem a necessidade de enviar técnicos para o local. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisadores avançam nos estudos de criação de embalagens biodegradáveis com propriedades antimicrobianas. E ainda, cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga, criam fórmulas para avaliar e detectar possíveis fraudes no mel de aroeira, de forma rápida, simples e sem utilizar reagentes químicos. Tudo isso você confere a partir de agora no Universiência. Um movimento social que marcou a região nordeste do Brasil na década de 1930. Estou falando do cangaço, uma intervenção que buscava lutar contra a pobreza dos nordestinos. A partir desse marco, cientistas da Universidade Federal de Sergipe foram inspirados pelo protagonismo feminino neste movimento e decidiram criar uma HQ, contando um pouco da história de 3 cangacistas. Meu irmão disse que era para mim ir embora, porque podia ser que os cangaceiros passassem lá e me carregavam. Aí eu disse, eu não conheço o cangaceiro, como é que eles vão me carregar? Porque eu não sabia que existia esse negócio. Eu era uma menina, eu fazia roupa de boneca, das minhas primas, né? Eu era a prima mais querida delas, porque eu era mais desenvolvida, tudo, né? Parece que eu tinha que ser mesmo cangaceira, porque não adiantava, viu? A historiografia oficial silenciou durante séculos o protagonismo de muitas mulheres. A exemplo de Sila, cangaceira do bando de Lampião. A história em si não é neutra, né? A história é construída pelo homem, pela mulher, pela sociedade. O que se observa no ensino de história é que há uma tendência muito forte de se privilegiar a história a partir do olhar do homem, a partir da perspectiva maniqueísta, a partir de uma perspectiva mnemônica, ou seja, da decoreba, e com a valorização suprema do papel do homem, e negligenciando sempre a mulher. O que se observa na perspectiva do cangaço hoje, na nova conjuntura, sobretudo do século XXI, é que existem pesquisadores e pesquisadores que têm concentrado as energias com outros olhares na perspectiva do papel da história. Sobretudo na perspectiva de ver a participação da mulher tão importante quanto qualquer outro ser. No mestrado em Ensino de História na Universidade Federal de Sergipe, Lidiane decidiu explorar a biografia de 2 cangaceiras. Dentre as mais de 30 cangaceiras que participaram do movimento, foram selecionadas essas 2 na perspectiva de que a história de vida delas se contrapõe. Enquanto Sila, ela foi raptada por Zé Serena aos 13 anos, vítima de um abuso sexual e teve que entrar no cangaço à força. Maria Bonita, ela entrou por paixão a Lampião e ela teve um caráter transgressor. As aventuras de Maria Bonita e Sila no sertão viraram história em quadrinhos. A ideia é ressignificar o protagonismo das mulheres no movimento que marcou o Nordeste até o final da década de 1930, por meio das aulas de História. A HQ, intitulada As Aventuras de Mateus e Heloísa no Sertão, de Sila e Maria Bonita, ela se inicia dentro do ambiente escolar, do qual a professora Maria vai dar uma aula sobre cangaço e é questionado sobre o papel das mulheres. Qual seria o papel das mulheres no cangaço? E o aluno Mateus, ele vai, de acordo com a sua perspectiva machista, dizer que o papel da mulher seria somente fazer café para os cangaceiros. A partir desse diálogo, os alunos acabam tendo que produzir um trabalho em dupla sobre pesquisa da história de vida das mulheres cangaceiras e eles acabam dormindo e sonhando, e esse sonho leva a uma viagem no tempo, no século XX, na Caatinga, e eles encontram as 2 em vida, Sila e Maria Bonita.
esse estudo tem um potencial muito forte de se rever qual é o olhar da mulher. E não só isso, o potencial também que os alunos, que os homens possam também entender e quebrar paradigmas no sentido do preconceito. Quebrar o paradigma de entender que o homem é um ser supremo que define os aspectos sociais, políticos e econômicos de uma sociedade. O próximo desafio é conseguir disseminar a HQ nas salas de aula, como recurso didático para estudantes da educação básica. Para a divulgação do material, esperamos que tenha novos editais que sejam capazes de adentrar esse movimento do cangaço, tanto na perspectiva educacional como na perspectiva cultural, tendo em vista que o cangaço faz parte da cultura nordestina, faz parte da história do Brasil. Então, ressignificar e que esse material seja divulgado através de editais de secretarias municipais, secretarias estaduais, assim como editais do PNLD, do Programa Nacional do Livro Didático, é fundamental para que todos os alunos tenham acesso a essa ferramenta de ensino. No próximo bloco, vamos conhecer um projeto que busca monitorar de forma remota pontes e viadutos com a utilização de nanotubos de carbono. A gente volta já já. Um estudo que busca monitorar de forma remota as condições de pontes e viadutos sem necessidade de envio de técnicos, e isso através de materiais inteligentes com a utilização de nanotubos de carbono. O projeto foi realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, campus de Russas. Confira. Nesse projeto em específico, nós tentávamos solucionar um problema da infraestrutura, né, do Brasil, por exemplo. Nós temos uma infraestrutura de pontes, viadutos, e que é muito difícil você acessar essas estruturas em campo e fazer uma inspeção. Então você precisa deslocar o pessoal, precisa de todo um sistema complexo de planejamento com antecedência e também não é rápido. E nós queríamos dar uma alternativa para o setor da construção civil, transformando os materiais convencionais em materiais com propriedades sensoriais. O nosso projeto é focado no desenvolvimento de materiais inteligentes, especificamente de compostos cimentícios com nanotubos de carbono. Isso porque os nanotubos têm uma característica de melhorar diversas propriedades elétricas do material produzido, assim permitindo sua utilização para monitorar diferentes parâmetros, como a deformação, por exemplo, o que abre uma gama de possibilidades no âmbito do monitoramento das construções. Vamos imaginar pequenos grãos, né, pequenas bolinhas, e nessa escala, né, nanométrica, e esse material ele é inserido, né, ele é misturado junto com o concreto. E cada uma dessas pequenas esferas de carbono, elas conseguem transferir corrente elétrica de uma para outra. Então você imagina que seria um sistema em que elas estão imersas, né? Elas fazem parte do material, mas elas possuem capacidades condutoras. Então elas vão se comunicar uma com as outras, e esse processo de comunicação é que faz com que eu consiga ter, por exemplo, esse sinal elétrico gerado. Eu tenho esses nanomateriais, né, que fazem parte da composição da estrutura, e eles enviam dados para uma central, por exemplo, que não precisa estar no mesmo local. Então eu consigo, através de uma sala remota, interpretar dados do conjunto de fontes. O diferencial desse nosso projeto, eu diria também que é focado na metodologia de produção desses compostos, uma vez que nós utilizamos o hidróxido de sódio para fazer a dispersão dos nanotubos na mistura, o que é um método bem mais simples do que é comumente encontrado na literatura. A gente prepara uma solução alcalina, uma solução básica, né, de pH básico. Então nós dispersamos os nanotubos, né, sobre agitação, e esse processo é bem rápido, relativamente rápido, em torno de 5 minutos, 5 a 10 minutos a gente tem a solução dispersa. Então o que não dispersou desses nanotubos a gente permite que sedimente, né, então é um processo de separação, e a gente fica apenas com os nanotubos que estão realmente suspensos, e aí eles conseguem ser estáveis por vários dias, né? Nós fizemos o acompanhamento, no caso desse trabalho, de 60 dias, e eles se manteram dispersos em solução aquosa durante esse período de 60 dias.
o que permite, por exemplo, preparar com antecedência os nanotubos e só em seguida eles serem adicionados, por exemplo, no concreto. O processo de desenvolvimento desse trabalho ele começa a partir de experiências de outras universidades estrangeiras, como, por exemplo, a Universidade do Porto e a Universidade de Perugia. Mas, em termos mundiais, nós temos outras universidades, como a Universidade de Delft, em que também se estuda esse tipo de material. E nós vimos que um ponto crucial para que esse trabalho ele chegasse nas obras por exemplo, facilitar o processo de manipulação do material. Então, os trabalhos até agora, eles davam conta, né, de processos químicos complexos e que precisavam ser feitos em laboratório e que isso nós sabemos que é inviável. E, nesse sentido, nós começamos a perceber que um ponto importantíssimo para aplicar esse material em larga escala seria desenvolver um processo de manipulação desse material que fosse facilmente aplicado em campo. É claro que isso nós ainda precisamos avançar nesse sentido. Imagino, né, que comercialmente isso só vai estar disponível talvez em 2030, por aí, mas nós já avançamos bastante. E uma dos ganhos, dos benefícios é que eu consigo, por exemplo, dar para a minha equipe, né, de trabalho, para os engenheiros, uma ferramenta mais ampla de avaliação. O nosso próximo passo, eu diria que será agora em analisar como as influências externas, temperatura, umidade, etc., podem contribuir, aliás, podem influenciar nas medidas coletadas através das medições nesses materiais inteligentes, né? E também analisar como essas medidas vão se comportar ao longo prazo, né? Então é uma etapa bem interessante que nós teremos aí pela frente. Todos os anos, 8 milhões de toneladas de lixo plástico vão parar nos oceanos. É o que aponta o relatório da Organização do Fundo Mundial da Natureza, publicado em 2019. Esses materiais causam prejuízo ambiental incalculável. Pensando em mudar essa realidade, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte criaram embalagens biodegradáveis com propriedades antimicrobianas através de resíduos e vem se destacando como alternativa de aproveitamento tecnológico. Vamos acompanhar. O mundo está produzindo uma quantidade recorde de resíduos plásticos descartáveis, principalmente feitos a partir de combustíveis fósseis, apesar dos esforços globais para reduzir a poluição plástica e as emissões de carbono. O segundo índice de fabricantes de resíduos plásticos constatou que o mundo gerou 139 milhões de toneladas métricas de resíduos plásticos de uso único em 2021, 6 milhões de toneladas a mais do que 2019, quando o primeiro índice foi lançado. O plástico a gente usa para diversos fins, mas tem uma determinada utilização que é um pouco equivocada. Por quê? Porque a gente, por exemplo, tem uma colherzinha para mexer o café. Qual é o tempo de vida útil daquele material? Segundos ou minutos, e ele é descartado. E quando ele é descartado, principalmente no lixo convencional, a gente sabe que o plástico de origem petroquímica, ele demora centenas de anos para se decompor. Nos laboratórios de engenharia de alimentos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisas avançam na direção de constituir embalagens biodegradáveis e que têm propriedades antimicrobianas. O objetivo do meu trabalho foi desenvolver um filme biodegradável e antimicrobiano, justamente visando essa questão do descarte de embalagens. Utilizei o amido da semente da jaca, que como a semente ela é descartada e ela não tem tanta utilização, ela apresenta um percentual de 60% a 80% de amido. Então, assim, é uma fonte altamente rica em amido que é descartada. Ao fazer as análises desse filme, foi comprovado realmente que esse filme ele tem propriedades antimicrobianas. E propriedades muito boas. A invenção destaca-se como uma alternativa de aproveitamento tecnológico e industrial de resíduos. Esses elementos, normalmente, eles vêm a partir de resíduos
resíduos que são abundantes aqui no estado, voltado para alimentos, então seria cascas, sementes de frutas, cabeça de camarão, algas. Então a gente faz uma caracterização desse material, avalia as potencialidades, se tem alguma atividade antimicrobiana, antioxidante, por exemplo, e faz a incorporação nesses filmes. Aqui, nos laboratórios da engenharia de alimentos, a gente trabalha com o método casting, que é o quê? A gente faz uma solução filmogênica, faz o espalhamento sobre uma placa de acrílico e coloca para secar. E assim a gente consegue obter filmes, né? Então, tanto desse tamanho quanto de um tamanho maior, uma folha A4, por exemplo. E aí, a partir disso, a gente faz diversas análises, tanto de caracterização em função a esses elementos que a gente incorporou, como também propriedades do filme. Então, a gente avalia resistência a uma determinada força, a um alongamento, avalia se ele tem ou não uma permeabilidade a vapor d'água, avalia se ele tem afinidade à água. Nesse caso aqui, a gente tem um material que é biodegradável. Então, esse material, se ele é colocado sobre um solo ou se é colocado num lixo orgânico convencional, os micro-organismos, eles vão conseguir usar esse material como um substrato. E aí ele vai se decompor, se tornando água, nitrogênio, CO2, então ele não tem um impacto ambiental. A gente está tentando fazer essa valorização do que é considerado resíduo. Então, como eu falei, a gente trabalha com cabeça de camarão, a gente trabalha com casca de acerola, a gente trabalha com algas, que são elementos que não competem com um alimento que vai nutrir uma pessoa, são resíduos, né? E a gente está vendo essas potencialidades para aproveitá-los. No próximo bloco, cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia buscam identificar possíveis fraudes no mel de aroeira. A gente volta já. A partir da coleta do néctar das plantas, as abelhas produzem mel, que podem variar o tipo, cor e sabor. Um dos méis mais conhecidos é o mel de aroeira, que se destaca por sua coloração mais escura. Com o objetivo de identificar possíveis fraudes neste mel, cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga, decidiram criar fórmulas para avaliar e detectar possíveis adulterações no produto, de forma rápida, simples e sem utilizar reagentes químicos. Bom, no nosso grupo de pesquisa tem alguns estudos de produtos da abelha, como a própolis vermelha e a própolis marrom. E aí, devido à diversidade desses méis encontrados em supermercados, méis de diferentes origens botânicas, geográficas, com diferentes tipos, méis mais líquidos ou cristalizados, mais consistentes, com diferentes cores, veio o interesse do estudo desses méis, o que diferencia, quais são as análises de qualidade, o que está presente nesse mel, às vezes mais claro, mais escuro, o que diferencia eles. E a partir daí, nós iniciamos, a partir desse interesse dessa pesquisa, a gente iniciou essa pesquisa. A gente tem mel com diferentes características, porque a gente tem abelhas, às vezes a gente tem a mesma espécie de abelha, mas a gente tem vegetação diferente, períodos diferentes. E no caso desse trabalho, é o trabalho que a gente está aplicando com o mel de aroeira. Então é um tipo de mel oriundo aqui do norte, do norte de Minas Gerais e da Bahia também. A gente já tem uma região muito grande na Bahia, onde a gente tem bastante aroeira, onde a gente tem esse tipo de mel. E é um mel, como vocês estão vendo aqui, é um mel um pouco mais escuro. E esse mel mais escuro, naturalmente, já tem um pouco já de preconceito por parecer, por fugir daquele mel que a gente conhece mais claro, como o mel de floral, e parecer, às vezes, até com mel de melado de cana. Inicialmente, esse estudo de caracterização, a gente pretende caracterizar e contribuir para a valorização desse produto, principalmente porque esse mel de aroeira, ele é um mel mais escuro
e geralmente os consumidores eles preferem consumir um mel mais claro, então a gente pretende identificar, né, alguns minerais, alguns compostos fenólicos nesse mel para contribuir para a valorização desse produto, né, que geralmente é produzido por pequenos produtores. Fraude, a gente não sabe as condições que essa fraude foi realizada, né? Então a gente não sabe as condições que um xarope de glicose ou frutose foi adicionado a esse mel e os danos que podem acarretar a nossa saúde. E além do mais, a gente pode consumir um mel, um determinado produto, pensando nos benefícios que ele traz para a nossa saúde. Então, por exemplo, você pode consumir um mel de laranja, um mel de eucalipto, aroeira, pensando nos benefícios, sendo que, na verdade, às vezes 50% desse mel, na verdade, pode ser apenas um xarope à base de um açúcar comercial. Então, ele pode não trazer esses benefícios à saúde que o consumidor espera quando adquire e consome esse produto. Como todo trabalho de adulteração, autenticidade de fraude, a primeira coisa que a gente precisa de novo é identificar, né, qual é o padrão desse mel. O que é que faz esse mel, por exemplo, ser mais escuro do que os outros tipos de mel? Então, qual é a característica dele em relação ao teor de açúcar, que é um parâmetro importante, o teor de aminoácidos, quais são os tipos de minerais presentes nesse material, que pode ser utilizado para caracterizar quais são as características únicas que esse material tem. Então, a primeira coisa que a gente fez nesse trabalho foi buscar isso. Diferentes análises podem ser utilizadas para detectar fraude no mel. Tanto, às vezes, algumas análises físico-químicas, análises cromatográficas. No entanto, a maioria dessas análises elas podem ser demoradas ou necessitam de uma gama de reagentes, elas são complexas. E no nosso estudo a gente vai utilizar a técnica de espectroscopia no infravermelho, próximo e médio, que são dois equipamentos diferentes, onde a partir dele a gente não precisa utilizar reagentes químicos, é uma técnica rápida, simples, e a partir dela a gente pretende construir um modelo de detecção de fraude do mel de aroeira. Para a indústria é muito difícil ela conseguir, utilizando só visualmente, identificar essa qualidade. Então a gente está com essa pesquisa aqui, a gente está desenvolvendo, determinando esses parâmetros de qualidade, né? Desenvolvendo técnicas e modelos que sejam capazes de estimar, de identificar a presença dessa adulteração, quer seja na indústria, quer seja pelos órgãos de fomento, né, pelos órgãos que fiscalizam esse tipo de produto. O nosso próximo passo da pesquisa é relacionado à fraude do mel. Como o mel ele possui um alto valor agregado, ele possui um preço de mercado mais caro que outros adoçantes comerciais, ele está suscetível a fraudes. Então, esse mel ele pode ser adulterado com xaropes à base de glicose, frutose, açúcares comerciais. Como esse mel ele é mais viscoso, pode ocorrer a adição de água, ou então esse mel ele pode ser fraudado com mel de menor valor no mercado. Então, o próximo passo é identificar possíveis adulterantes desse mel de aroeira, construir um modelo a partir da espectroscopia no infravermelho próximo e médio e a partir daí identificar possíveis fraudes com alguns possíveis xaropes adulterantes nesse mel de aroeira. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para que você possa conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.